Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e um método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Udopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá, estamos de volta no Ação e Reação, dia 2 de maio de 2019. Hoje, tempo bonito aqui na Baixada Santista, depois de um feriadão. O feriadão também fez tempo bom, mas hoje o sol está mais forte que no feriado. Feriado de 1º de trabalho, né? Do dia do trabalho de ontem, né? Dia 1º de maio. Hoje, dia 2 de maio, eu estou aqui ao vivo com o Antônio Carlos da Atmas, presidente da Atmas, Associação dos Aposentados, Nível Veloso, empresário. Pauta extensa hoje, hein? Após queda de aves, professor Casasco diz que as podas estão irregulares. Mas também, né, meu, 196 árvores caindo. Quem tem casa, no mínimo vazou uma janela, tal, não sei o que lá. Tem um amigo meu que tem 20 casas alugadas, ele está com problema em 18. O cara disse que vazou aqui, que telhado ali, antena, então é complicado, né? Um vento desse é um fator ambiental que não pode se culpar a prefeitura, tal. Tudo bem, tem umas árvores com cupim, as tosas, as podas, né? Tosa é em cachorro, pode ser melhor, tal, tudo. O Guaidó não consegue nada na Venezuela, tá difícil, né? Também 3 mil generais, né? 3 mil generais, nem se tu juntar Estados Unidos, nem juntar 30 países, se pegar a Europa toda, lá não tem 3 mil generais, né? 3 mil. Aqui no Brasil tem um de 4 estrelas, né? Que é uma estrela, não, 2 estrelas, 3 e 4. Não tem. Não, aqui tem 5, né? General 5 estrelas, de 4 estrelas, né? 4 estrelas. Tem 5. Como é que tem 3 mil? Então, olha lá. Não é 3 mil, é 300 generais. Lá no. O contingente é uma coisa. O general na Colômbia. 3 mil. Não, são 300 generais considerados graduados, que nem no Brasil, é que tem 4 para 5. É que general tem 2 estrelas, 3 estrelas e 4 estrelas. E o Maduro quantas estrelas tem? Maduro tem. Então tá aí o Guaidó, põe de novo aqui. Tá tentando fazer lá, mas não é difícil, né? Porque os Estados Unidos apoia, a Europa apoia, mas a União Soviética não apoia, Cuba não apoia, o Brasil apoia, mas fica em cima do muro, porque também não vai mandar tropa para lá, né? O Bolsonaro que já deu 220 milhões para receber os nossos irmãos da Venezuela, né? Então, complicado. E no Brasil também, que no Brasil não está podendo gastar esse dinheiro todo, está com 28 milhões e 300 mil desempregados. Meu Deus do céu, né? Nós vamos falar que a Cult fez a festa lá, com som, com mortandela, com churros, tudo grátis, 100 mil pessoas. Queriam 2 milhões, mas tem 100 mil pessoas. Não está fácil. E a Cult que está querendo marcar greve geral aí para julho, né? Ficou 20 anos sem fazer greve, agora vai fazer greve justamente agora. Que também não está bom, né? Que também não está bom. Só reforma da Previdência que sai, não sai. Mas se não tiver o toma lá da cá, se não for falar com o gordinho lá e resolver, os deputados vão sentar em cima. Não todos, mas alguns, né? Bom, na França, né, o berço do trabalho lá, os coletes amarelos fizeram protestos ontem no dia do trabalho, né? Na França. O goleiro Cacilhas, grande goleiro, campeão do mundo pela Espanha em 2010, foi operado às pressas. Meu Deus do céu. Cara atleta, 37 anos, teve infarto, foi operado também, né? E não sabemos se vai voltar, tal. Cuidado, hein? Praia Grande é um lugar bom, mas tem problemas, né? O cara foi com a amante no domingão em Praia Grande, curtir lá, e a mulher desceu lá na Cidade Oceã, pegou o cara no prédio,
bateu, quebrou o vidro do carro e tal, né? Então, às vezes, se esconder na Praia Grande não é tão bom, né? A Praia Grande já não dá para se esconder, tá bonito e tal, mas a mulher descobriu que o marido estava com a amante lá em Oceano, deu um chabu do caramba, né? Bom, o técnico Thomas Tuchel, o técnico do Neymar do PSG, critica o Neymar, passa a mão na cabeça, calma, o cara estava nervoso, o cara mexeu com ele lá, imagine se fosse aqui, hein? Imagine uma final Santos e Corinthians, o Santos ganhando, o Corinthians ganhando e o time adversário passando pela torcida. Já pensou o Santos ganhar o Corinthians, passar todo mundo do Corinthians no meio da torcida do Santos? Ou vice-versa? Já pensou passar lá em São Paulo, na Arena, passar lá, subir o jogador do Santos no meio da torcida do Corinthians? Eu acho que eles são até civilizados demais, né? O cara só falou pro Neymar que ele não jogava nada. O Neymar tinha que pegar o olherite dele e falar, olha, meu irmão, o meu olherite é esse, o teu é esse. Eu devo jogar alguma coisa, porque se eu não jogo, venho jogar no meu lugar. Né? Devia ter falado isso, mas coitado, né? Beleza. O ministro da Educação diz que o MEC está cortando 30% das universidades que fazem balbúrdia. Meu Deus do céu, balbúrdia, tal, não sei o que lá. E também tem o projeto aqui em Santos, né? Do vereador, que ele quer que 40 metros das universidades não possa se vender bebida, não possa servir bebida, aquela coisa toda. Bom é para quem tem casa 42, né? Porque 42 já vai ser valorizado, o aluguel vai ser maior, né? Porque o cara tem 40 não dá, mas se o cara tiver 45, já pensou? Comprar uma casa 45 metros de uma universidade vai ser o dobro do preço, porque ali você pode vender bebida, pode vender, mas 40, 39 não pode, né? É complicado, é uma lei complicada. Só para terminar aqui, hoje é a missa do 30º dia do falecimento do nosso amigo Walter Albuquerque Melo, o famoso Valtinho, fotógrafo da Tribuna, né? Hoje, 19 horas na paróquia São Judas Tadeu, ali na Saturnino de Brito, às 19 horas, né? Então, o Valtinho aí, a família, né? Nossos pesares aqui da TV Com, o Antônio Carlos como presidente do conselho, Augusto Capô de Casa, o Valtinho que foi uma grande figura, né? Bom, já falamos tudo dos desempregos, já falamos da Venezuela, já falamos do jogador que sofreu um problema cardíaco, o Cacilhas, né? Ontem o Barcelona também ganhou de 3, hein? Meu Deus do céu, 3-0 no Liverpool com um show de Messi, né? Na frente do Messi só o Pelé mesmo, no resto ele ganha de todo mundo. Bom, começar pelo Nível Veloso, aqui, é um prazer, mais um dia aqui, uma quinta-feira, depois de um feriado, né? É sempre um prazer, Fleck, estar no seu programa, hoje em companhia de Antônio Carlos aí, velho guerreiro de muitas lutas aí, e hoje, com certeza, com a liberdade sempre que você dá pra gente no seu programa, a pauta está repleta, né? Vamos conversar de bastante assuntos aí inerentes à nossa região e ao próprio Brasil, né? E ao próprio mundo. Né? Vou apresentar o Antônio Carlos aí, ele que está com uma camisa bonita, igual o Oceano, tal, barba feita, tal. Ele falou que não gosta de cara de barba. Ele falou que barba só aqueles modelos, tem aquelas barbas fininhas. Falou, Filex, tu estava feio com aquela barba, envelheceu. Fala de umas pessoas da sociedade aí que usam barba, tal. Ele gosta de todo mundo com barbinha feita, tal, entendeu? Filete, eu queria te cumprimentar o Nível, prazer tê-lo aqui hoje no programa. Cumprimentar o telespectador, os aposentados, pensionistas, os trabalhadores, aqueles que estão trabalhando, né? Está difícil trabalhar no Brasil. Só fazer um registrozinho que faleceu no dia de hoje, um grande companheiro de muitos anos, não só, evidentemente, das nossas atividades laborativas, mas como também a parte religiosa, que era o Luiz Carlos Martins, a gente chamava de Coelho, do tempo da Congregação Mariana da Vila Matias, né? Grande época dos nossos esportes, das nossas festas, né? O féretro sai agora às 15 horas da Beneficência Portuguesa. Aqueles amigos aí do passado, né? Alguns ainda estão vivos, se por acaso tiveram audiência. 15 horas sai o enterro para o Samuel. Mas eu gostaria de abrir assim com um destaquezinho. Tem algumas coisas boas aqui na pauta. Pode aumentar minha pauta, ela está pequena hoje, tudo pode bem. aumentar. Sim, não, de dizer o seguinte, o dia de ontem foi um dia consagrado ao Dia do Trabalho, né, por extensão do trabalhador, e o que a gente viu nesse nosso país, né, num momento que está passando por uma série de problemas, inclusive na área laborativa, né, segundo o IBGE, 28 milhões de desempregados, entre a parte informal, né, e o que não está mesmo, aquilo que a gente diz de carteira de trabalho, certo? Ainda as centrais sindicais, onde foi as centrais, conseguiram se juntar, se unir. Olha que coisa linda, né? Conseguiram, é aquele negócio, né? Quando tem muito,
divide. Agora, quando está na miséria, quer todo mundo se juntar para tentar salvar alguma coisa. Os anéis já foram dos dedos, agora, evidentemente, é salvar os dedos. Né? Quer dizer, e conseguiram, mas ficou mais. Ali na CUT e na Força Sindical. Quantas pessoas estão no caso? Não, deixa eu só concluir. Estavam 10 centrais lá, unidas na defesa da reforma da Previdência Social. Está marcado, a CUT que está chamando, para o dia 14 de junho, uma sexta-feira. Aliás, eles costumam fazer sempre na sexta-feira greve geral. Acho que é para emendar o sábado, feriado. Vai todo mundo para a praia. Porque tem que fazer greve, é no meio da semana, quarta-feira. Eu já cansei de falar isso. Quero ver, desafiar quarta-feira, final de semana. O pessoal vai viajar, o outro para lá. E é muito difícil, 14 de junho, já vai ficar faltando uns 15 dias para votar a reforma. Que a previsão do governo é votar a reforma no dia 1º de julho. Consegue, Antônio Carlos? Não é questão de consegue. Da forma como está indo, não vai conseguir. Da forma como está indo, com certeza vai acabar aprovando. Lamentavelmente, vai aprovar a reforma, porque há uma divisão enorme no próprio movimento sindical. Esse papinho de ontem, aliás, fazer show com Maiara, não sei, o brasileiro quer emprego, o brasileiro não quer mais isso. Na época do auge, tudo bem. Mas não dá para fazer isso. Foi que nem ontem, num dia consagrado ao dia do trabalho, ser obrigado, em tese, que ninguém é obrigado, mas dentro do noticiário da Band News e da Globo News, eu tenho que escutar, que eu não escutei, óbvio, eu já viram, o Maduro falando 40 minutos. Eu estou louco. Dia 1º de maio, eu no Brasil, certo? Tenho que escutar o discurso do Maduro. O outro nem pouco discurso deu, porque ali é frontal. A Globo, a Bandeirantes, mas a Globo, então, é frontal. Ela pensa que engana, faz de conta que a gente finge que é enganado. Nós não se enganamos. É frontal a Globo. Passou do limite do imponderável. Não dá mais. Fere a nossa inteligência. A Globo News é PT, esquerda o tempo todo, é toda vermelha. Bom, sabe, não tem mais saco. Infelizmente eu estou falando numa emissora que não é da Globo, eu gostaria de falar. Para com essa conversa fiada, muda o mote disso. Ninguém tem mais paciência para escutar aquelas baboseiras, a mesma coisa, e não muda. Aliás, falando em não mudar, eu gostaria de mudar um pouquinho o tema, eu voltarei, se Deus quiser, mais tarde, né? Nós temos muitas coisas, né? Deixa o Nível falar agora. Sobre essa questão. A gente finaliza o tema. Eu quero dar um alôzinho para o meu amigo Moreira, para ele aprender um pouquinho da história do Santos. Pô, Moreira, tu fica passando o WhatsApp pro Antônio Carlos 7 da manhã para falar que o Santos só vendeu 5 mil ingressos. Deixa o Nível fazer o comentário. A questão de praia, vendeu, mas tem o sócio que já vai lá e passa a carteirinha. Relaxa, já tem uma filhinha agora na vila, calma. Tem 10 já na porta. Tem muitos empregados também. Calma, nós vamos chegar lá. Bom, Nível, a questão ontem na França, não é só aqui que tem problema. Os coletes amarelos fizeram uma bagunça lá em Paris, né? E também na Venezuela, a situação aí complicada, né? Que o Maduro não quer ir embora, o Guaidó não consegue entrar também, a população está mais para o Guaidó, mas também ele tem o exército todo a favor dele, é aquela complicação geral. E também, né, a questão da CUT que quer promover uma greve geral, né? Complicado. É interessante. Vamos falar, por exemplo, vamos começar primeiro, Antônio Carlos, falando sobre a Venezuela, que é uma grande evidência aqui nos dias de hoje aqui. Mas era bom nós entendermos o seguinte, o que ocorre na Venezuela hoje era uma fotografia de um Brasil, de um próximo Brasil. Esses últimos governos que nós tivemos, esses últimos 16, 17 anos aqui, era bem provável que hoje estaríamos falando de Brasil, uma semelhança muito grande com a Venezuela. Agora é um absurdo, Filete, um absurdo. Os militares, praticamente 1/4, 1/3 da população na Venezuela são militares. E estão todos eles com Maduro. Agora é um absurdo. E nós, Brasil, nós financiamos algumas coisas. E sustentado pelo narcotráfico também, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, por outro lado, eu acho interessante, Antônio Carlos, e por outro lado eu vejo da seguinte forma. Estados Unidos é a maior força que nós temos. Evidentemente que algumas pessoas fazem uma crítica muito grande aos Estados Unidos,
porque ele é o poder maior. O maior PIB do mundo é os Estados Unidos. E os Estados Unidos está vendo a Venezuela com uma cautela muito grande. Eu não sei até que página, Filete. Eu não sei se é até a página 1, página 2. Por outro lado, a Rússia, de uma certa forma, fica ameaçando também com uma interferência no processo, porque ela precisa muito da Venezuela. A Rússia depende muito da Venezuela. Então está essa criticidade nesse processo aqui. Por causa do petróleo, né? Evidentemente. Venezuela é um dos maiores Mas um país do mundo, um país que tem o petróleo, mesmo com o petróleo que baixou, tudo, tal, mas pô, não dá para estar do jeito que está, né? Não. Todo mundo baixou o salário de todo mundo, as despesas aumentaram, mas não dá para estar do jeito que está a Venezuela também, né? 10 milhões, o percentual de inflação, você quer 10 milhões? 10 milhões, nem nos velhos tempos, com um carrinho de mão lotado de dinheiro, para comprar um pãozinho, uma média antigamente, né? Não existe. Economicamente falando, não existe, Filete. É 7 dólares e 30 cents o salário mínimo. Não dá 30 reais. Agora, por outro lado, Filete, quando você fala que o Brasil fica em cima do muro, em tese, né? Eu acho que a expectativa, Filete, é bem interessante do governo. A expectativa é nós ficarmos olhando, ver o que está acontecendo e com muita tranquilidade, nos momentos corretos, a gente poder... Apesar que já investimos bastante dinheiro, o que está entrando de venezuelano no Brasil... Agora, o presidente, no dia de ontem, 220 milhões. 224 milhões se chama acolhida. Ainda bem que as igrejas não gastam dinheiro com acolhida, senão ia ser complicado. Que quando tu vai na igreja tem uma equipe de acolhida. Ainda bem que é tudo voluntário, senão estava frita a igreja. Agora, acolhida para venezuelano. E cada canto da minha cidade que eu nasci e me criei, eu vejo realmente que nós estamos resguardados na questão da segurança, porque em cada esquina dessa cidade tem um morador de rua, está tomando conta da cidade. São os novos, como que a gente poderia chamar, segurança da cidade. Espalhado. A cidade, o que não falta hoje é morador de rua. Que coisa linda, né? Quer dizer, pessoas que às vezes pode ser que não, como pode ser que sim, por vários problemas, até por causa do desemprego, acaba ainda até morando na rua. Não é só problema de droga, problema social, tem uma série de situações. Conclusão. E nós temos que pensar no nosso povo. 224 milhões para fazer acolhida para Venezuela. Opa, peraí. Eu tenho que pensar primeiro na minha casa, para depois eu pensar na casa do vizinho. Agora, eu estou querendo dar apoio e acolhida para o meu vizinho e o meu, deixa para lá. Vira com nem cachorro, chuta. Não, eu não concordo. Pô, não pode chutar cachorro. Não, pera um pouquinho. Pô, chutar cachorro? Mas chuta. Não chuta, pô. Mas, ô Filete, só complementando a nossa linha de raciocínio que você me perguntou da Venezuela e da França, né? Então, da Venezuela é um aspecto de muita tranquilidade, eu vejo, porque eu não estou vendo com bons olhos, Filete, o desfecho dessa situação. Mesmo porque eu não consigo ver um certo controle no que está ocorrendo. Em relação à França, Filete, eu tenho certeza que você já esteve em Paris, na França, você é um homem extremamente viajado, né? Mas na França ocorre o seguinte: primeiro que eu vejo aquele movimento já está há um certo tempo, mas com uma certa organização, um pouco diferente dos nossos movimentos. Quando a gente fala em coletes amarelos, é uma forma de você inibir ou de proibir outros fatores ali dentro, outras pessoas que não do protesto legal. Até a briga lá é organizada, né? Tu vê que, por exemplo, o Venezuela parece sai de um campo de futebol, né? Uma bagunça. Lá tu vê que é uma briga mais... É diferente, né? Mas é muito diferente, sabe por quê, Antônio Carlos? Muito diferente. Se você, claro, vocês já tiveram essa oportunidade, França, própria Paris, que os movimentos são mais em Paris ali, Paris é uma cidade extremamente simétrica, Filete. Ela é simétrica. Se você vê Paris por cima, ela é totalmente simétrica. Ela é extremamente organizada. Não tem como acontecer aquilo que nós vimos ontem na Venezuela. Carros, aquelas interferências militares, passando até por cima de pessoas ali. Uma baita de uma desorganização. Você não sabe quem é quem. Paris... E o protesto lá em Paris é válido também. Só não pode ter agressão, mas lá é válido. É válido, mas só não pode ter agressão. Mas é difícil você controlar milhares de pessoas, muito difícil. Mesmo que você queira, mas extremamente difícil. Mas a cultura do povo da Europa é extremamente um pouco, ou muito diferente da gente aqui, né? Mas fazer um detalhezinho que você fez um comentário sobre a Praia Grande, né?
Você comentou da Praia Grande, teve um caso na Praia Grande. Praia Grande hoje é uma cidade que está muito bonita. Mas eu elogiei a Praia Grande, né? Claro, eu falei que a Praia Grande não é mais refúgio, não. Eu falei. Não. Praia Grande, eu tenho muitos amigos na Praia Grande. Tem pessoas que eu amo de paixão na Praia Grande. Praia Grande é uma cidade muito bonita. Aquele canto ali do Forte, Filete. Tem amigos que moram ali, está muito bonito. Nós temos uma das empresas lá, né, Filete? Nós temos uma academia na Praia Grande, então a gente vive, respira a Praia Grande também, e é uma cidade muito bonita. E eu tenho certeza que para as próximas eleições, Antônio Carlos, na Praia Grande, sim, vai ser algumas disputas interessantes e importantes na Praia Grande, hein? Certeza. Que o próprio Mourão, que é em tese, né, a pessoa importante da Praia Grande, dessa vez ele não pode ser. Ele não é o candidato. Na realidade, ele é o candidato, mas indica. Indica, né? Um outro. Mas o Paulo Alexandre. O candidato é o Paulo Alexandre. Só que ele vai indicar alguém, evidentemente, porque ele não pode, né? Mas geralmente exemplo, às vezes quem indica, por exemplo, você pode indicar e depois a pessoa pode te trair no caminho. Se você não, veja bem. A gente viu, por exemplo, teve várias pessoas, sim. Por exemplo, teve prefeitos aqui em Santos que foram indicados, na prefeitura quando chegou lá, mandou Falar em prefeito, apesar que é difícil, a transferência de voto não é assim. Difícil. Se fosse assim era fácil, né? Mas ele conseguiu ir lá e... Ele conseguiu transferir para o Roberto Antônio, né? Mas falar em... Ele conseguiu. Falar em prefeito, ex-prefeito, o nosso cumprimento, né, ao ex-prefeito da nossa cidade, ex-deputado federal, João Paulo Tavares, o Papa, que assumiu um cargo agora de assessor da diretoria da Sabesp. Parabéns, Papa. Papa não para, né? Ele sempre na atividade laborativa, né? Já está de volta para a Sabesp. Da onde que ele começou lá atrás, de superintendente, etc. Ele tem um grande conhecimento sobre a Sabesp, né? Mas isso é assim, é a vida. Não tenha dúvida. Mas só a resposta pro senão ele fica ansioso com essa peça. Quem? Com Moreira. Moreira, eu tenho 55 anos. Mas explica o que aconteceu. Não, eu tenho 55 anos de quadro associativo do Santos. Aliás, pago até hoje, que eu pago a manutenção da cadeira, então eu sou um daqueles que vou morrer pagando. Com orgulho. Não sou aquele que é remido com 30 anos, não paga mais nada. Mas diz que o Pérez está meio chateado contigo. Quer mandar, quer ser dono do O Pérez está meio chateado contigo. Quando tem jogo na Vila Belmiro, tu faz aquele salsichão lá, fica 50 pessoas vendo lá, mas não vão na Vila. Negativo. Então deixa eu fazer um comentário. Eu sou da Vila Belmiro, há 55 anos praticamente atrás, em 1964, fevereiro, parece que foi fevereiro ou abril. Quando dizem que caiu, nada caiu, foi uma prancha que tinha atrás, estava na reforma do lado da Zé da Alencar, subiram e ela arrebentou, nada caiu. Eu estava naquela oportunidade na rua Dom Pedro, quase lá em cima, não tinha nem aqueles camarotes da Dom Pedro, aquela bancada nova, né? Foi construída pelo grande gigante Modesto Roma, e se não fosse ele, saiu como ladrão do Santos, mas se não fosse ele, não tinha aquilo lá, mas faz parte. Modesto Roma pai, né? Pai, lógico, então, não. tivesse construído arquibancada. O filho não construiu arquibancada, nada. O filho fez outra coisa, que eu não quero nem falar, mas vamos para frente. Então, naquela oportunidade, tinha 34.614 pessoas nessa vila. Nessa vila que a gente conhece. Como? Diferente. Primeiro, que não tinha essa questão de rivalidade entre torcidas. Aliás, que nem pode hoje vir. Naquela oportunidade vinha Corinthians, a gente ficava tudo junto. Eu me lembro que eu estava do lado da bandinha do Salu e tinha um símbolo do Corinthians que chamava a Elisa, né? Aquela pobre Elisa, né? Sim. A Corinthians ficou 23 anos sem ganhar, junto. Não tinha esse problema. Tinha, lógico, umas brigas. Não, hoje isso aí, hoje é para aprender história. A Elisa ficava junto com a torcida do Santos? Ficava, tudo ali, do lado dela. Não tinha esse negócio de só social. Social tudo bem. Mas o restante do estádio não tinha divisão, não tinha nada. Não tinha torcida jovem. Só estava de 73, atrás jogou, não, negativo. Não tinha propriedade dos lugares no estádio. Então, igual na Europa, não tinha. O cara vai com a torcida do Corinthians, do não tinha. Opa, no Brasil, ainda mais. E aconteceu aqui. Então, o que aconteceu? Hoje, foi tudo remodelado. Maracanã, cheguei no Maracanã com 168 mil pessoas. Santos e Flamengo em 83. Hoje é 60, 70 mil. São as grandes arenas. O Santos hoje tem capacidade para 16 mil. Desses 16 mil, tu tira quase 3.500 ou um pouco mais, que são os proprietários de cadeira, que não vão. Não é obrigado. Eu sou um deles, eu não vou. Não sou obrigado a ir, não vou, etc. Um terço vai, né? É pouco, mas não é aquele contingente. O que acontece? A cidade tem 452 mil habitantes. A nossa cidade, naquela época,
a cidade tinha 216 mil, uma coisa assim. Não vai querer comparar para a capital, pô, aí tá com brincadeira. A capital hoje tem o quê? 18 milhões de habitantes, São Paulo, até um pouco mais. Quer dizer, então é diferente. Por outro lado, quinta-feira, vindo num feriado, tem gente que aproveitou, aqueles que podem viajaram. Se tiver hoje 8, 9 mil, olha, espetacular. Para uma cidade de Santos, 19, 15, comércio ainda está fechando, etc, etc. Quer dizer, isso era para fazer um jogo ontem. O Santos jogou. A federação não deixou. Era ontem, 1º de maio, né? Lotado disso aí. Não tinha como entrar. Não, que era feriado. Mas eu vou fazer o quê? Aí já é um problema da direção do clube. É apenas para fazer esse comentário pro Moreira. Ele vai na vila, passa antes na Atlas, para tomar uma cervejinha, depois vai para lá. Não vamos ficar vendo o jogo lá, certo? Até porque eu não sou obrigado, lógico. E outra coisa, também tem um problema financeiro. O povo não está brincadeira hoje. Para pagar ingresso daqui, de lá, a situação tá difícil. Tu vai num supermercado, tu fica assombrado, tomate R$24, isso aí é para não comprar, não compra. Isso é assaltar o povo brasileiro. Então, esse breve comentário, e eu queria aproveitar na sequência do nosso programa, até aproveitando a presença do Nívio, nós falamos sobre a questão da greve que poderá acontecer no dia 14 de junho, quando faltam 16 dias para aprovar a reforma, o cara já está na comissão especial, hein? Passou dali, plenário, e tudo continua como antes, no quartel de Abrantes. Olha, tem 40 milhões para cada deputado, até 2022 de emenda que votar a favor da reforma. Mas peraí, não falou que não ia fazer nada disso? Não falou que não ia negociar nada? Porra, peraí, já votou o mesmo costume com aquela figura que está lá, que isso é um atraso para o Brasil, não só o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é do DEM, como o outro, o Onix lá, o chuveiro lá, Lorenzetti lá. Quer dizer, não dá, cara. Está na mesma situação. E vai acabar aprovando. Até porque eu lamento. E queria mandar um cumprimento ao companheiro Passos, que na quarta-feira ele fez uma manifestação ali na Praça da Independência, com a bandinha do Gozé, etc. Mas foi um protesto, como vocês estão falando, pacífico, etc., em função de ser... Não é um contra a reforma, é não aceitar a forma da reforma. Até porque a reforma, quando tu fala de capitalização, só interessa para o empresário. O empresário que vai ganhando, vai precisar mais contribuir. Aliás, falar empresário, eu vi uma matéria na Tribuna, que teve agora, recentemente, né? Tu não estava lá, né, Nívio, naquela foto? Não estava. De apoio. Eu sei qual foi. É de apoio. E eu vi ali o meu amigo, presidente da Associação dos Engenheiros aqui de Santos, o meu amigo Rui Evangelista, apoiando a reforma. Eu acho que engenheiro é trabalhador como qualquer outra profissão. Será que os engenheiros querem essa reforma? Pô, pera lá. Eu fiquei... Os empresários, os donos de empresas, etc, foi liderado até pela Tribuna, é uma outra discussão. Mas eu acho que representantes de entidades assim, que não são patronais, digamos assim, de trabalhadores, deviam pensar duas vezes, cara. Porque eu já falei e repito, tem pontos na reforma que não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Será que a esposa do engenheiro trabalhador, que tem engenheiro que ganha 5 mil, tá pensando que engenheiro ganha milionário, que batalha, principalmente que de rodapé, tá sabendo que se ele morrer, ela lega hoje um direito de 100%, vai passar para 50%, com mais 10% por dependente. No caso de nós, como diz outro, pé na cova, o nosso praticamente já não tem mais dependente de menor. Então é 60%. Será que a dona Maria está sabendo que ela vai, se ele ganhar 3, ela vai passar a ganhar 1,5? Tá isso na reforma. Será que o aposentado está sabendo que o artigo 201, com seus incisos, parágrafo de inciso, que garante um aumento anual pelo INPC em 1º de janeiro de cada ano, que garante a gratificação natalícia, está sendo retirado e vai para uma fase de transição de 10 anos para regulamentar? Sabe lá nós quando vai ser o nosso reajuste? Será que sabe os 32 milhões de brasileiros aposentados e as pensionistas? Isso tem que ser divulgado. Será que isto realmente é bom? Será que é bom para o trabalhador que falta 10 anos para aposentar?
homem ou mulher, que vai ter que trabalhar mais 20 anos ou 25, qual a expectativa que ele vai ter na atividade laborativa? Como que fica? Ele pagou 20 e tantos anos. Ah, pera lá, menos. Quer reformar? Reforma, embeleza, deixa bonito. Daqui para frente, para quem entrar, ou vende ou aluga. Agora, porra, quem está na atividade é sacanagem. É tirar direito. Direitos são conquista de lutas. É a Constituição de 88, etc, etc, etc. De lutas. Agora chega e tira assim com uma caneta. E aquelas pilantragens que tá lá, de novo. E eu vou dizer uma coisa, hein? Do PSL, esse partido aí do presidente, uns 60 ali é tudo vigarista. É tudo que tava... Tem um aqui de São Vicente que já passou por 10 partidos. 10 partidos, tô de buzela. 10. Agora tá no PSL lá. E defendendo a reforma. Vem cá, será que a tua mãe tá sabendo que se teu pai morrer, ela vai receber 60%? Você falou pra ela isso? Opa, pra lá. Não é porque tu tem dinheiro hoje, mas tu pode não ter amanhã. Tu tá eleito pelo povo para defender o trabalhador, para defender o seu eleitor. Tá? Se posiciona, vem conversar na base, não sair em fotinho com o empresário. Aliás, não precisa esperar mais nada, evidentemente. Diferente, lógico, da deputada Rosana, se posiciona sempre naquela. Não somos radical contra, mas temos que discutir, pô. Não chegar e goela abaixo. Que está sendo igual o PT, aquele PSDB antigo, né? Que agora é tudo a mesma coisa, lá do Fernando Henrique. Aliás, a reforma é tudo que o Fernando Henrique queria. Então, lamento, mas eu não tenho mais paciência para escutar isso todo dia, a mesma conversinha, todo dia umas frases de impacto, etc, e pá, enganando o povo. Já falei, vou repetir, Onível, estou há 29 anos nisso. Com uma certa profundidade, toda a questão previdenciária, acompanho muito os relatórios da Anfip, aquelas coisas todas. A Previdência Social não é deficitária. Acabou a conversa. Não, prova para nós. Põe no papel e mostra. O governo não mostra. Nunca ninguém mostrou. Nunca. Certo? Conclusão. Papo é esse. Se não fizer... Ainda ontem eu vi aquele cara... O Hélio Bolsonaro, é negão, porque o Bolsonaro chama de negão. Negão é uma expressão até, digamos, meiga, né? Negão, neguinha. Se for teu amigo, sim, né? Não há problema. Não é ofensa. Não. Depende do tom que você assume. Se você tem um amigo teu e você fala, tudo bem, agora você chega um cara na rua, o cara faz alguma coisa, tu fala num tom mais alto. E da ontem, a matéria dele no Globo News, que foi a entrevista com ele, que eu não sabia, que ele saiu como tenente, ele é tenente do Exército, não sabia. E ele falou que ele agradece muito todos esses anos, 20 anos de convivência com o Bolsonaro. E o Bolsonaro sempre falou para o negão, vamos nessa aqui, vai dar certo, etc. E ele falou, isso aqui não tem nada a ver, não é racismo. Eu gostei até da entrevista dele. Ele foi candidato a vereador em Magé, sei lá, teve 428 votos. Assim ele foi seguindo na vida e hoje é deputado federal. Aquela figura fica sem batalha. Eu pensei que era segurança na época do Bolsonaro. Pô, o cara é deputado federal. Vossa Excelência. Vossa Excelência, todo, certo? Então, ele colocou algumas questões outras na entrevista, interessante, sabe? Interessante. Eu acho que você não pode simplesmente falar assim, não, ou faz a reforma agora, ou não vai ter mais Previdência. A Previdência tem 96 anos de existência no nosso país. Passou pelos piores momentos na história, inclusive lá do Collor, sempre sobreviveu, sempre vai ter dinheiro sim. É questão de separar assistencial, separar a LOA, tem uma série de coisas para ser discutido. E o sistema de contribuição. Agora, o que querem fazer realmente, e eu não sei qual é a razão. O Antônio Carlos defende a tese do professor Pardal Fredental, não é questão disso. Que ele diz que a presidência é hiperavitária, mas que 30% sai para a DRU, né, que vai para as despesas. Sim. As grandes empresas não pagam e eles não mostram essa caixa preta para a população. Então, o Antônio Carlos defende a tese assim, que os que forem entrando agora,
No caso do meu filho, não está no mercado, ele já sabe que não vai se aposentar, então beleza. Mas quem está agora, como o caso da uma menina que nós conhecemos, que trabalha 20 anos, com a reforma ela vai trabalhar mais 20, ela só teria que trabalhar mais 10. Aí é injusto, né? Porque é meu direito adquirido. E não vai quebrar, né? Não vai quebrar. Segundo as pessoas, não vai quebrar. Lógico, eles deixam o banqueiro não pagar, tem que cobrar de todo mundo, né? Porque se a gente que é pequeno paga, eles também têm que pagar, não é isso? O que eu vejo também, Antônio Carlos, aproveitar a eloquência do Antônio Carlos aí em relação à Previdência. Se eu não cortar ele, tu não vai falar nada hoje, viu? É isso que eu estou imaginando aqui. Já falou. Eu vinha com uma predisposição tremenda de utilizar o programa do Filete para falar um monte de coisa, inclusive do Antônio Carlos. Mas eu fico também apreciando essa grande sabedoria do Antônio Carlos, que eu não sou expert nesse assunto. Mas como economista também, Filete, eu vejo a Previdência, apesar com os números escondidos, que nem o Antônio Carlos comenta, mas é sabido que hoje, ao menos com os números que nós conhecemos, que é um tremendo buraco. Buraco não só, Filete, de grandes empresas, mas time de futebol, Filete. Sim. Times de futebol, grandes times com grandes dívidas. Então o buraco existe sim. E a reforma da sobrevivência, da Previdência, desculpe, mesmo com o Antônio Carlos falando desses detalhes todos aqui, na minha visão como economista, ela é extremamente necessária e fundamental, senão a quebra seria maior. É possível sanear essa quebra, sabe? É possível sanear esse rombo que a gente vê nas empresas em relação ao INSS. Mas, de alguma forma, ajustes, Antônio Carlos, devem existir. E as pessoas que estão lá exatamente para poder fazer esses ajustes. Mas a reforma é extremamente necessária, é uma questão de sobrevivência, é uma questão apolítica. Não é um problema político, é um problema, Filete, de sobrevivência do brasileiro. Não existe outra condição. Agora, existe uma série de regalias que se deu até o momento, que hoje estão sendo procurando dar umas aparadas. Mas aí. Essa questão do meio, o cara morre, tem 2 filhos, um de 5 e um de 3 anos. A mulher, por exemplo, vai receber 80%. 60 mais 20, 80? Pô, isso é sacanagem. Não, e aquele que não tem nada? E se não tem nada? A mulher casou e é dona de casa. Mas por outro lado também. Porque não tem emprego para ela é professora, está desempregada. Aí o marido morre, ganha, 4 mil. A mulher vai ficar recebendo 60% disso? 2.800? É injusto, né? Mas injusto também, Filete, grandes segmentos, por exemplo, da sociedade, não vou citar especificamente, mas alguns militares, pensionistas, viu, que a pessoa recebia 30 mil reais, a pessoa morreu e a família continua recebendo 30 mil reais. Filhos continuam recebendo. Sim, mas aí que está o detalhe. A militar, por exemplo, se casou, aí a mulher recebe, aí a mulher vem ir por ente eterno. Se tiver filha que não for casada, então geralmente filha de militar, não. E não estamos falando mal, eu tenho muitos amigos militares e a filha de militar não casa. Sim. Ela vai, tu conhece a filha, eu te amo, tal, mas vou morar contigo, mas não vou assinar nada. Por quê? Porque ela sabe que tem essa coisa aí. Sim, então, mas você tem que, por favor, senão o pessoal não entende. Militar, quando a gente fala, é sempre o Forças Armadas. Polícia Militar. São Paulo é uma não. Exército vai pensar no militar. Cara que mora lá na casa dele, um soldado. Não sabe muito, eu estou falando soldado. Estou me referindo. Exército, Aeronáutica e Marinha. Exército, Aeronáutica e Marinha. Então, esses três aqui. O servidor no meio disso. Ou servidores, seja, classe política. 1 milhão de aposentados do serviço público, a gente chama, juntamente está incluído os militares, hoje. Enquanto o teto previdenciário para aposentadoria de R$ 5.869, que deve sair com 5.300, se sair com 65 de idade, que já existe hoje. Ninguém aposenta nesse país, a não ser algumas atividades laborativas especiais, ninguém aposenta no Brasil, certo? Com 100%, se não tiver 65 anos de idade. Isto é a emenda constitucional 20 de 1998, 16 de dezembro, senhor Fernando Henrique Cardoso. Que, aliás, na oportunidade, a PEC 33, está aí o grande deputado da época, Cassione, os maiores defensores do trabalhador, acabou nem sendo depois reeleito, lamentavelmente, que o Fernando Henrique queria, porque queria 65 anos de idade, que é o que se fala hoje, para a aposentadoria. E não conseguiu, porque nós brigamos, lutamos, era organizado, não é que nem hoje. Não tinha central, essas coisas aí para encher o saco, um puxa para cá, para lá. Nós éramos
de andar de ônibus a pé, não precisava de Boeing, pá, etc., hotel 5 estrelas, não, dormia em alojamento. Nós vamos Para discutir lutar, o que acontece? Quanto tempo faz? 21 anos da emenda constitucional 20, que seria a PEC 33. Depois tu vai falar da emenda. Só concluo. Porque tem um intervalo. Vai pro intervalo. Senão, como é que vai pagar E a passou 21 anos e a Previdência Social não quebrou, porra. Não quebrou. Faz de 21 anos. É longe, 21 anos é tempo que não acaba mais. Ó, e eu volto a falar do segundo militar e do outro. Tá legal. Está aberto para perguntas aqui para o Nívio Veloso ou também para o Antônio Carlos. À vontade. Agora, programa ao vivo, a 1h15, programa ao vivo, que você está acompanhando pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou no www.tvcomsantos.com. O programa que passa agora, você pode ligar aí para o 13, para quem está fora de Santos, passar o WhatsApp, desculpa, 997 11 5545. E manda perguntas para o Nívio, nós vamos falar dos 10 km da tribuna também, vamos falar dos aposentados e tal. O Antônio Carlos, vamos fazer a semente de maracujá. Ele bateu no Bozelinha, coitado, o Bozelinha estava na humildade pedindo voto lá no Conselho do Santos, humilde. Bateu no Onix Lorenzoni, que é veterinário, bateu no Moreira, o Moreira... Ninguém bateu no Moreira. Moreira está aposentando. Não, ninguém bateu no Moreira. Agora na Câmara de Santos. Não vai aposentar, não vai aposentar. Ó, ninguém bateu no Moreira. Maracujá, apenas expliquei para ele, né? Pega a semente de maracujá, tal aqui e tal. Só protegeu a Rosana Vale, que a Rosana Vale é tudo de bom para ele. Então, o intervalo é muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e um método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Estamos de volta na Ação e Reação hoje, dia 2 de maio de 2019. Programa polêmico, muita gente aqui mandando mensagens. Hoje com o Antônio Carlos, presidente da Atmas, e Nível Veloso, empresário. O Alegria, tô vendo você aqui, Filete, junto com o Jaber, o Moreira, delegado Mário, o nosso sambista. Qual é o nome do nosso sambista lá? O nosso sambista, o cara que recebe todo mundo bem na Atmas. Pô, que recebe todo mundo bem, faz tudo na Atmas quando tem evento, pô. Ah, o Edinho. O Edinho, um abraço pro Edinho, presidente Santista é bom, da Real Mocidade. Real Mocidade. Da Real Mocidade, grande Edinho. Tem várias participações aqui. Para você, aqui a Cida, que é prima do meu amigo Nelson Rodrigues. Aqui, quando eu cheguei na TV Com, era uma água mineral aí, né? Aquela água mineral e tal, né? Aí o Nelson falou, não, aqui na TV Com só tem que ser PRE. Então, por isso tem que ter um intervalo, porque essa água mineral é francesa, lá dos Alpes, tal. Aquela coisa maravilhosa, né? Então, água mineral PRE, eu já trouxe até a garrafa aqui, Antônio Carlos. É PRE mesmo, porque quem não toma, às vezes o cara não toma, eu vou lá e tomo a água do cara, porque essa água aqui é uma beleza, né? O rim já começa a funcionar, você fica de meia hora indo no banheiro, né? Porque ela funciona numa velocidade, parece aquele chá verde, né? Uma água maravilhosa, você vê que é cristalina aqui, água PRE. Acho que é isso a TV Com ganha de todas as outras TVs, né? Ou empata, porque nós damos a melhor água do mundo para você aqui, né? Eu não vejo as outras. Não vejo as outras, beleza. Não, tô falando. Bom, então aqui mandar um abraço aqui para dona Ivonete, né? Que também falou que o Antônio Carlos está certo. Também é da Algisa, não sei quando vou me aposentar. É um absurdo. José Augusto, o Antônio Carlos é mito. Ele fala a verdade e dá nome aos políticos. Dona Dirce, Antônio Carlos, mito. E a Cida, Nível, a tabela de imposto de renda está muito defasada. Eu queria que você falasse sobre isso. Cida é o nome dela? Cida. É prima do Nelson Rodrigues, que é comentarista aqui. Sabe o Nelsinho? Sei. Já fez o Nelsinho, então? O Nelsinho que pleiteou a água PRI aqui. Ô Cida, um abraço e obrigado pela participação. Em relação ao imposto de renda e às alíquotas, você tem toda a razão. É um absurdo, Filete, chegarmos ao ponto de pagarmos 27,5, Antônio Carlos. 27,5. Na realidade, eu falo nas minhas aulas, né, Filete? Se pensarmos bem, no ano nós temos 12 meses para um trabalhador normal. Dos 12 meses, 4 dos meses, nós trabalhamos gratuitamente para o governo. 4 meses gratuitos. Talvez seja um dos países mais importantes no que diz respeito a impostos, a alíquotas no mundo. Não maior, isso. Mas com certeza não é o maior, mas é o que tem pior retorno dos maiores, né? Não é o maior, mas é que nem você está falando, o retorno... Na Suíça o cara paga 40%, 38%. Mas na Suíça... Mas ele tem o quê? Saúde, tem educação, tem segurança. Lá não tem colégio, todos os colégios são públicos, tal. Por exemplo, o Cassione falou da França que ele teve um problema, uma pessoa tem um problema de saúde lá, você tem um problema de saúde, uma hepatite. Você vai lá, pensa que você vai... O melhor médico, você vai em Paris, chega lá, quem vai atender você? O professor Julian. Mas aqui é o professor Julian, você vai ouvir o currículo do cara, já deu palestra no mundo todo, ele te atende lá. É o seguinte, você vai tomar esse remédio, esse e tal. Quando que eu compro? Não, você vai na farmácia e pega de graça. Cidadão francês. Então, quer dizer, o retorno é fabuloso, então, Cida, só respondendo para você, exatamente nesse nível que nós estamos conversando aqui. Esse 27,5, quem o que paga mais de imposto aqui, no Brasil, quando eu falo que é talvez o maior país do mundo em termos de cobrança de imposto de renda, de alíquotas que você está perguntando, por outro lado, na Europa, em grandes países também na Europa, que se paga, que nem o Filete comentou agora, 30% a 40%, mas o retorno que você tem na área da saúde, hein, Antônio Carlos? Na área da educação, segurança, na área de segurança, você não paga nada aqui. O Filete fez um comentário aqui de um hospital, de um médico na França, em Paris. Eu já tive o privilégio de estar lá também, Filete. E aqui, às vezes, a gente vai em alguns médicos aqui de plano de saúde. Sabe, Antônio Carlos, você deve entender muito bem disso aí. E eu fico, às vezes, apavorado e muito magoado e muito triste. Quando eu marco, por exemplo, uma consulta num médico nosso aqui em Santos, e eu vou a alguns consultórios sem nenhuma condição, meia dúzia de cadeira e uma televisão para eu ficar assistindo aqui, e a pessoa não tem nenhum respeito quanto ao horário das consultas, sabe? E não te dão nenhuma satisfação, e às vezes, muitas das vezes, nem olham no seu rosto. Fica difícil. E o pagamento, e não é de graça, Filete. Não. Sabe, nós temos um plano de saúde. Por outro lado também, Antônio Carlos, independente do plano de saúde, pelo SUS também nós pagamos. Mas menos SUS pagamos do mesmo jeito. Então, existe uma diferença muito grande
Tudo isso para te falar para ti que imposto de renda, realmente, eu sou, como economista falando para você, eu não concordo, discordo. E não pode ser imposto sobre salário. Eu vou fazer uma pergunta para você, Nível. É rápido isso. Tem alguns assuntozinhos aqui. Ainda ontem eu falava isso. Quando que no Brasil, desde que existe, aliás, diga-se de passagem, a pessoa que mais ama o povo, te ama, é a Receita Federal. Ele não te larga a vida inteira, ele tem um amor por ti, é tanto ano. E um grau de intimidade fora do comum. Então eu pergunto para ti, quando que no Brasil, eu não lembro, alguém foi preso por, como diz o outro, sonegar e não declarar imposto de renda, etc. Porque o espírito do imposto de renda, quando criado, era para evitar o quê? Quanto tu está ganhando? O que tu tem aí? Qual é o teu patrimônio? Foi isso. Mas sabe... Hoje dá o dinheiro. É que nem a CT, multa que se dane, não conscientiza, pô, tem que conscientizar o cara. Mas talvez, sabe por que não foi preso? Agora, ironicamente falando, Filete, sabe por que não foi preso o pessoal da Receita, não prende ninguém? Por quê? Se você errar... Eles cobram com multa e você tem que pagar para eles. Se prender, talvez você não pode trabalhar, não vai poder pagar o que está devendo. Então tem muito a ver, desculpe, mas tem muito a ver com isso. O espírito que foi criado não existe. E a relação, o sistema de controle da Receita deveria ser no Brasil inteiro, com os políticos também, porque é um sistema quase que perfeito. Você há de convir comigo, você como economista, que se isso fosse uma coisa verdadeira, meu Deus, quantas pessoas estariam presas? Sabe por quê? Ela ganha 5 mil por mês, vamos dizer por hipótese 10, entendeu? Ela tem 3 apartamentos, não sei o quê. Tu tem que comprovar. Aí faz lá, recolhe não sei quanto, tá tudo certo. Eu vejo, viu, Filete? Mas paga no Brasil, paga muita pesada. Lógico que paga muito. Mas, Filete, tá no caso, eu vejo com muito... Quando a gente fala imposto de renda, eu vejo um pouco com algum tipo de carinho. Por quê? Imposto de renda, o meu imposto de renda, os meus rendimentos, eu deveria ter o maior prazer e a maior felicidade de poder dispor ao governo, né? Dispor à Receita os meus bens, aquilo que eu ganhei. No entanto, hoje, no Brasil, o brasileiro, nós temos medo da declaração de imposto de renda. Medo de... Deveria criar aquilo que sempre falou. Foi o que o Renato falou aqui da Receita. Nós somos servidores e nós cobramos. Nós mandamos dinheiro para alguém. Nós não temos culpa se as pessoas não estão fazendo. Ninguém está dizendo isso. Né? A Receita falou. Mas a discussão a gente segue a lei que as pessoas que vocês votaram fizeram. E nós mas ninguém está se reportando a essas. Tanto é que eu falei que é um baita controle. Eu acho que não deveria de pagar, de recolher. Não, que uma coisa tem que recolher. Aquela defesa do imposto único. Pagar o imposto, acabou. Sim. Porque não dá. Tu vai no supermercado, é um absurdo que tu paga de imposto quando tu pega aquela filipeta. Eu falo, não aguento. Quando a mulher do cara fala assim, o senhor quer nota fiscal? Não, eu quero que não desconte imposto. Dá para fazer isso? Aí não dá. Aí então, desculpe, então eu não quero nada. Porque é um absurdo que a gente paga. Tu paga para nascer, tu paga para viver e tu paga para morrer. Silvio Brito fez essa música em 1980 e não sei quanto aí. E é verdade. É verdade. Só falta pagar para daqui a pouco poder andar também. Está faltando um pouco. Para andar na rua tem que pagar. Para pisar no passeio, que é público. Mas eu gostaria, só me permite. Só as pessoas que estão participando. O Salim está mandando abraço para você. Muito obrigado. Pedro Carlos, a família Bonavides mandando abraço. Muito obrigado. Grande Sérgio. O Alcino, o Antônio Carlos é nosso Jean Guaidó dos aposentados. Deixa eu só falar uma coisa. Só dar atenção aqui. E o Carlos, boa tarde, faz uma pergunta. O Brasil, nós precisamos de emprego, ferrovias, rodovias, refinaria, não mentira da reforma da Previdência Social, onde não se fala em outra coisa. Então, o Carlos Alberto está discordando aqui da reforma, dizendo que nós precisamos de geração de emprego. 62%, segundo a pesquisa que foi realizada, certo? Ela foi a Folha, que foi a Folha Estadão, só faltava então, manda fechar aquilo lá. Só pode ser a tribuna, então. Na realidade, 62% é contra a reforma. Até porque a reforma da Previdência é aquilo que eu sempre falei, pertence a quem? Ao povo brasileiro. Ou quem paga? Não é o trabalhador? Não é o empregador que paga, que recolhe? Quem paga o CONFINS? Quem paga a PIS? É o povo brasileiro. E não se discute com o dono, eu nunca vi disso. Que eu não converso com o dono. Eu vou entrar lá na faculdade de Santa Cecília, lá onde que for, não vou falar com o Marcelo, com ninguém. Ele é o dono, tem que conversar com ele. Então, o que acontece? O próprio aluno que paga, vai discutir com o aluno. Está conversando com o deputado que nós colocamos lá, né? Não, pera, tu tá com brincadeira. Agora tu tá com brincadeira pro meu lado. Não sou o representante nosso. Veio falar com a gente quando?
Quantas vezes vieram conversar? Nenhuma. Não tem nenhuma, cara. Ó, não é assim. Te dar um voto de confiança, já diz o voto, para você me representar, percebe? Independente se eu não votei ou não votei, mas votaram. Não deu alvará pra tudo, né? Agora, pô, para fazer o que quer, peraí, tem que conversar, cara. Agora eu só vai encerrar? Aproveitando a imagem, vou fazer um jabazinho aqui, ó. Gostaram do cabelo? Faça que nem eu, filete. JR Cabeleireiro, Rua Joaquim Távora 203. Gratuito, se for sócio da Atma. Você paga a mensalidade da Atma e tem direito a 2 cortes. Até mulher fazer penteado, olha que coisa mais. Depois você falou, eu tenho que fazer a propaganda. Sim. E também. Não está pagando no JR? Não está pagando no JR? JR é conveniado da Atma, pode parar. Ele é conveniado, como os médicos que nós temos, que você vai no consultório, não precisa pagar consulta, exames de laboratório. Então, não fique só. Associe-se à Atma, seja sócio da Atma. Rua São Paulo 40, passa lá das 12 às 17 na secretaria. Deixa eu falar aqui. Tem o caixão também. Tem que encerrar o programa? Não, mas eu tenho que falar aqui do nosso bairro. Meu pai fala no finalzinho que já está o tempo está Queria apenas aproveitar, Fred, dia 19 nós temos 10 quilômetros da tribuna, onde será uma festa maravilhosa aqui em Santos. É a segunda corrida mais importante do calendário no Brasil. E nós, a Upfit, com certeza, mais uma vez, pelo 5º ano consecutivo, estaremos lá presentes. Rapidinho, Fred, o Carlos Alberto fez a última colocação aqui. Eu também acho que não é digno, é emprego, não são bolsas que o governo anterior andou fazendo aqui. Dignidade é você dar emprego, e emprego se dá com produção, que é a base econômica do mundo. Qualquer país desenvolvido é somente com produção. É o que nós não temos. Uma média de imposto de 40% ao mês, ninguém vai investir em empresa aqui no Brasil. Com certeza. Bom, vamos falar do baile da Atma. Dia 18, antecedendo a corrida, não tem problema, é até 1 hora. Tá? Eu tenho alguns que não correm. O nosso pessoal anda na realidade. Tá? O Alegria falou que vai correr esse ano, que ele está mais caro, né? Vai correr esse ano. Eu sei de quem que ele vai correr. Então, dia 18 é um sábado, a partir das 21 horas, com musical multissom, nós estamos fazendo um festa-baile, homenagem ao centenário, se estivesse vivo, do velho guerreiro Chacrinha. Então, vai ser porções, né? Vai ter, além de picles, vai ter queijo, mortandela. Vai ter o Chacrinha Cover, vai contratar lá. Nós não conseguimos, vamos fazer as imagens no telão. Sim. Muita calma. A finança também, a grana também é meio baixa. complicada, né? Então vai ser mortandela, presunto, queijo. A porção é o macarrão, a bolonhesa, vai ter um barman com aquelas Cuba Libre, gin, aquelas coisas daquele tempo. Então, os convites à venda, o sócio convida, é o nome agora do evento, ou seja, na questão financeira, R$ 55,00 com tudo incluso, a partir de segunda-feira na Rua São Paulo 47, estará à disposição. E dizer que 1 milhão de aposentados do serviço público, incluindo os militares, criam, segundo o governo, não somos nós que falamos, nós somos o contrário, 49 bilhões de déficit. E 32 milhões de brasileiros, dos quais 22 recebem um salário mínimo, criam um rombo na Previdência, segundo o governo, de 143 bilhões. E querem fazer uma reforma para acabar com isso. Papo furado é para economizar 1 trilhão daqui a 20 anos, daqui a 20 já morreu todo mundo, como diz o outro, menos. Eu não tenho mais paciência. Entra governo, sai governo, entra governo. Aí tem dinheiro de banco por trás, na capitalização, dinheirinho. Tem que ligar o programa. Tu fazia isso com o Gabrielo dinheirinho. O programa do Gabrielo, meu programa não entrou por causa do Antônio Carlos. Aí tem tempo. Ele falou de imposto. Tem um cidadão, Marcos Sintra, ele é da Ministério da Cidadania. Ele falou que queria cobrar imposto da igreja. A igreja é isenta. A mulher do homem não. Aliás, eu vou sugerir para o meu amigo. Encerra, vou sugerir para ele. Desliga o microfone. Quando ele retornar, depois que ele for, chegar lá em cima, tiver que voltar, vinha como padre, pastor. Assim tu não precisa pagar imposto de renda, não precisa declarar nada. Para o microfone. Isso é a melhor coisa que existe. Vamos encerrar o programa, que o Antônio Carlos pensa que tem 3 horas. Um abraço para o Rio Santos, vai mudar o horário. Para a dona Nívia. A dona Ivonete vai no baile dia 18, vou mandar um convite para ela. Manda um convite para a dona Ivonete. Queria agradecer o Nívia, agradecer o Antônio Carlos, agradecer a nossa produção, desejar que vocês fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.
Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.